eu queria primeiro começar com isso. Existe uma nova igreja, Novaes? Existe uma nova igreja. Existe uma nova igreja com novos desafios, novas preocupações. Existe uma nova igreja porque nós nunca somos a igreja de antes. Essa história, vamos voltar a ser a igreja do Novo Testamento, esquece isso, não existe. Não existe igreja do Novo Testamento mais, acabou, foi no primeiro século, o primeiro século passou. Primeiro século não tem mais nenhuma característica igual a que nós temos hoje. Então, se você está se referindo a preservarmos conceitos e princípios que, de certa forma, direcionavam os cristãos no primeiro século, sim. Mas se você está se referindo a formatos, se você está se referindo a condições, se você está se referindo a estruturas, não é mais a mesma igreja, assim como nós não somos a mesma igreja da década de 50. Não somos mais a mesma igreja de 10 anos atrás. Nem na questão da linguagem. Se você ressuscitar uma pessoa que morreu há 20 anos e for conversar com ela hoje, ela não vai entender 90% do vocabulário que você usa hoje. Então, nesse aspecto de que somos uma nova igreja porque a sociedade mudou, nós mudamos e a nossa necessidade de lidar com as novas questões exigem que nós mudemos táticas, mudemos estratégias, mudemos ênfases, isso mudou. Perfeito. Bom, eu não sei quantos de nós que estamos aqui fazem parte de uma igreja de parede preta. Alguém quer se identificar aí? Você faz parte de alguma igreja de parede preta? Aqui, segundo o Felipe, a Banana é a igreja de parede preta. Olha não aí. Só faz parte, como foi um dos criadores da Olha aí, parede. que coisa boa. Culpa dele. Alguém faz parte de alguma igreja Assembleia de Deus, aquela casinha raiz mesmo? Pô, alguém se identifica aí? Não, todo mundo é batista aqui. Quem é batista, levanta a mão. Meu Deus, estamos perdidos. Terrivelmente perdidos. E tem alguém crente aqui? Estamos terrivelmente perdidos. A gente tem algumas identidades que fazem parte um pouco do que você falou. Nós viemos num ambiente em que tudo tem que ser instagramável. Então a gente tem que ter o que me perturbar a palavra. O que me pediram durante a nossa preparação para Link tem que ter um ambiente para o pessoal tirar foto. Existe uma necessidade para a gente ter isso. E eu queria te perguntar, Lucas, já que você falou sobre esse lance do reconhecimento do Instagram, até onde vai a adaptação da igreja para que tudo seja instagramável, para que tudo tenha uma estética? Em que nível a gente consegue equilibrar a vida para que não seja só estético, tenha conteúdo também? Eu acho que temos que trabalhar bastante a autoavaliação, que é algo que nessa sociedade tão corrida e instagramável a gente tem perdido. A gente vai produzindo conteúdo, a gente quer postar, a gente quer tirar foto, a gente quer registrar o momento, mas a gente não para pensar o porquê que nós estamos fazendo essas coisas. Uma coisa que eu percebo com os jovens que eu trabalho é isso: eles vão vivendo, eles vão sendo, eles vão fazendo, mas não para entender a intenção do porquê que eles estão fazendo aquilo. Por que você está postando? Por que você está indo para o Instagram? Por que você está abrindo seu WhatsApp? Às vezes é porque está ansioso. Às vezes é porque está aflito com algo. Às vezes não é porque quer compartilhar de fato a mensagem do reino. Às vezes é porque quer a curtida. Às vezes é porque quer que o seu conteúdo seja disseminado nas mais diversas redes. Então acho que a gente parar para fazer autoavaliações do porquê a gente faz as coisas é algo que seria um bom início de caminhada. Lá com os nossos jovens, quando a gente fala de orar e meditar, né, muitos deles ficam travados na meditação. Como assim orar e meditar? Porque é uma geração que lê a Bíblia e ora, quando lê a Bíblia e ora, e não entende o processo posterior, que é de ficar em silêncio reflexivo, tentando pensar naquilo, deixar aquele texto digerir, refletir. Já quer postar o versículo bíblico, já quer tirar ali fazer um print do celular, do texto da YouVersion, o texto da semana, ou o devocional da semana de 2 minutos que alguma celebridade fez, e pronto. Mas será que isso vai surtir efeito? É só mais uma mensagem das várias vozes que estamos ouvindo, né? Então, não vai surtir o efeito necessário de alcançar pessoas, de proclamar o reino de Deus. Então, a gente tem que parar e autoavaliar, até para ver o quão efetivo está sendo isso. O Instagram não é nosso inimigo, mas o quanto de fato nós estamos utilizando como um meio de proclamar o evangelho ou de nos proclamarmos. Precisamos fazer mais autoavaliação. Perfeito. Então, a gente tem essa realidade, Renato, da ideia da estética.
Hoje vivemos num mundo estético, terrivelmente estético, eu diria, com uma ênfase muito grande, né? Com uma carência, uma necessidade estética muito grande. Estamos aqui com diversas pessoas. O que você aconselharia nesse novo ambiente, com uma nova igreja, num novo momento? O que a pessoa precisa identificar numa igreja para fazer assim, eu vou fazer parte dela? Se tiver parede preta eu vou, se tiver luz brilhando eu vou, ou o que é necessário para a gente realmente, poxa, essa igreja vale a pena, essa igreja vai me ajudar num caminho de ansiedade, eu posso realmente confiar nesse povo, posso me engajar nesse povo. Acho que princípios aí e alguns direcionamentos para a galera. Acho muito legal isso que vocês colocam. Lá em Curitiba, a gente tem igrejas grandes, mas a grande maioria são igrejas ali dos seus 150, 200 membros. E muitas delas têm pouquíssimos jovens, e na pandemia ali, muitos ministérios de jovens, eles acabaram, assim. E muitas igrejas buscaram, de alguma forma, reavivar isso e pediram ajuda pra gente, para pastores que têm ali algum ministério acontecendo. O que vocês estão fazendo e tal, não sei o quê. E eu fui ajudar um amigo que liderava, né, a juventude de uma igreja, e ele já tinha todo o branding do Instagram, toda a página do Instagram lá, com horário, com culto, as artes lindas, né? E o curioso é que quem fosse naquela igreja não ia encontrar nada. Mas o Instagram era lindo, né? Tava tudo lá, era maravilhoso, era assim, era algo cativante. Nossa, essa igreja aqui... E você ia lá, não existia nada, não tinha um jovem, tinha um líder, e mais nada. E essa é a realidade. A gente vive um contexto de espiritualidade, como o pastor Carlos Novaes colocou, né, que o Lucas mencionou agora, da vida devocional, e muitas vezes de ministérios completamente artificiais. A gente está muito preocupado em tirar uma foto bonita do culto, do que necessariamente extrair do culto um princípio para a minha vida, né? Porque mais vale a minha postagem no final do dia, daquele momento de adoração, né? Daquele momento onde eu estava ali na presença de Deus. Então, algo que eu com certeza recomendaria para você é: faça parte de uma igreja onde os discípulos de Jesus frutificam, porque é assim que se identifica um discípulo. Vocês serão identificados pelos seus frutos. Então, basicamente, não precisa ter Instagram, não precisa ter parede preta, não precisa ter... né? Teve uma época, não sei se o Rio teve aqui, a época do púlpito do tambor. Teve essa época aqui? Às vezes não tinha ministério, mas tinha o púlpito de tambor lá e era o suficiente. Skate também, bem então, legal, bem diferente, né? A gente se preocupa... A gente está se preocupando muito com o estético e estamos esquecendo de ensinar a palavra, de fazer o básico, né? De direcionar a conhecer e aprofundar o seu relacionamento com Jesus e frutificar a partir disso. Então, se preocupe em fazer parte de uma igreja bíblica, em primeiro lugar, que anuncia a palavra, que expõe a palavra, mas que você reconhece que ali há frutos e evidências da ação do Espírito Santo no meio daquela igreja e no meio dos jovens daquela igreja. Não se preocupe com aquilo que é estético, porque é muito fácil. Uma pessoa só torna tudo isso aqui bonito. Mas uma pessoa só também torna tudo isso aqui vivo, que é o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Agora, aproveitar que o pastor Novaes é um representante de uma geração próxima nossa. Bem próxima. Nós somos do mesmo século, diremos assim. Novaes, você está vivendo essa transição, essa transição de gerações aí. A gente tem hoje uma repartição de gerações muito mais próxima, né? Hoje, de 5 em 5, 10 em 10 anos, você muda de uma geração para outra. E você tem pastoreado ao longo de todas essas gerações. Você sente alguma diferença? E aí eu queria que você tentasse pontuar coisas boas e coisas negativas a respeito dessas diferenças. Nossa, eu acho que... Eu não sei quem que estava falando da ansiedade. Eu acho que a questão da ansiedade, ela está muito ligada a essa questão justamente das coisas mudarem muito rapidamente e as pessoas não terem tempo de enraizar em nada. Como você falou, o pessoal fica meio perdido. Até porque realmente vivemos num mundo muito fluido, as coisas mudam muito rapidamente. Então eu acho que isso é uma diferença muito grande. Por quê? Porque houve um tempo, eu não sei, deve ter gente aqui que lembra do disco de vinil, deve ter. O tempo, vocês sabem o tempo que levou para mudar do disco de vinil para o CD. Meu avô ouvia disco de vinil, meu pai ouvia o disco de vinil.
E eu ouvi disco de vinil minha infância e adolescência. Agora, depois a mudança do CD para música do Spotify, MP3, que você não né? tem mais nada físico, foi muito rápida. Então, as mudanças acontecem com muito mais rapidez. Então, eu acho que nesse sentido, a grande diferença que a gente vê é a falta de compromisso com as coisas. Eu acho que essa instabilidade de você não ter tempo de enraizar antes de passar, enraizar antes de ficar ultrapassado, enraizar antes de ter que trocar, isso causou uma sensação de descompromisso. E, de certa forma, isso se estende à experiência nas igrejas. O pessoal, hoje, para conseguir voluntários compromissados, que realmente se dediquem, etc., é bastante difícil. Então, eu acho que essa é uma grande diferença, sim, que a gente encontra. Outra grande diferença que você encontra, e que talvez esteja dentro disso, é que é a cultura do supermercado. Você passeia nas prateleiras e vai adquirindo aquilo que te interessa. Então você, de manhã, assiste culto numa igreja onde a mensagem é legal, e à noite vai na igreja lá onde o louvor é legal. E é a cultura da prateleira. Você vai passando nas prateleiras e vai pegando aquilo que te interessa. Eu acho que isso é uma diferença também, porque havia, de certa forma, uma fidelidade maior às tradições que foram recebidas e ensinadas. A tradição aqui no sentido daquilo que me formou, daquilo que faz parte da minha história. Eu vejo e sinto isso, que é uma grande diferença. E pelo que eu tenho observado aí na geração de vocês, isso é um grande problema para trabalhar. Justamente essa falta de compromisso, essa instabilidade, e eu acredito que essa mudança é muito visível hoje. Quando o apóstolo Paulo diz lá, não sejam ansiosos por coisa alguma, isso para ele era muito fácil falar, porque, por exemplo, ele nunca teve que torcer pelo Vasco. Você sabe que... Como é que você não vai ser ansioso tendo que torcer pelo Vasco, né? Mas você sabe que o Novaes, tem uns 3 domingos atrás, falou assim, não, que a barreira do Vasco acabou. Você viu que a oração do Daciolo tá mais forte que a dele, né? A campanha de oração do Daciolo fez o negócio decolar. Enfim. Mas pensando nisso, existem os lados, o lado negativo, né? Mas eu quero pensar também, nós vivemos numa geração com muitas possibilidades. Nós temos muito mais alcance do que o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, para ter alcance, tinha que naufragar, enfrentar a cobra, quase morrer, para chegar numa outra cidade. Hoje, com um clique, você alcança o mundo inteiro. Lucas, como é que a gente pode pensar isso, em usar a nossa vocação? Eu sei que você falou com cuidado, a gente não fazer tudo, né? Eu li um versículo, nem entendi o versículo, não sei nem o contexto do versículo e já postei o versículo porque ele parece ser forte e alguém vai curtir. Mas como é que a gente pode usar isso como vantagem para a gente? Como é que hoje, pensando em igreja, esse nosso alcance, essa nossa maior facilidade de comunicação... Por exemplo, a nossa conferência quase toda foi organizada com reuniões via Zoom. Então, a gente quase não se reuniu presencialmente. Como é que a gente pode fazer com que isso seja uma vantagem e não só uma debilidade? Hoje, na verdade, eu conheço pouquíssimas igrejas, pouquíssimos ministérios que não estejam nas redes sociais. Hoje há um reconhecimento de que essas redes, elas são sim um mecanismo de auxílio, não só na evangelização, mas também na própria organização ministerial. Vou falar da minha igreja local, ela é uma igreja muito mais velha do que com jovens. Então, a minha igreja local hoje lá em Curitiba é uma igreja que 80% da igreja são faixa etária 50 para cima. É uma igreja Chamou bastante... de velho uma galera aí. Sim, mas pior que é mesmo. Não, mais velho, a igreja no sentido de tecnologia. Muito difícil, gente. Muito difícil. Vocês terem uma ideia, o boletim na minha igreja até a pandemia era impresso numa folha A4 e dividido ao meio, com uma diagramação que estava há anos na igreja. Essa era a diagramação. E justamente porque é uma igreja
composta por pessoas mais velhas que estão acostumadas àquilo. Então, quando veio o nosso quadro pandêmico, gente, a nossa igreja foi imediatamente para o Zoom, e eu achei que a reação foi muito rápida da nossa igreja. A gente foi para o Zoom, não fomos para o YouTube, fomos para o Zoom, por ser uma igreja pequena, porque nós queríamos ter esse relacionamento. E o Zoom até hoje tem nos proporcionado isso. Né? Nossos cultos de quarta-feira não voltaram presencial. E olha que coisa interessante, nós tivemos conversão de pessoas na pandemia em outros estados do nosso país. Nós temos uma irmã hoje que está em Minas Gerais. Ela é familiar de um dos membros da nossa igreja local. Só que ela não quis congregar em nenhuma igreja na cidade dela, porque ela não conseguiu se identificar. Ela congrega conosco pelo Zoom. Nós temos hoje os cultos às quartas pelo Zoom, e o culto do domingo, eu estava até falando para o André, o culto do domingo ele acontece pelo Zoom também. Nós transmitimos o nosso culto pelo Zoom, por ser uma igreja pequena, a gente tem um momento de oração em que os irmãos podem verbalizar essas orações. E a gente consegue ter contato com essa irmã pelo Zoom. Ela faz estudo bíblico pelo Zoom, ela participa dos cultos pelo Zoom, então ela tem um momento da semana com um dos pastores nossos ali, todo pelo Zoom. Olha que coisa fantástica. É possível sim nós utilizarmos as ferramentas. Infelizmente, às vezes tem que acontecer coisas ruins, como foi a pandemia, para que a gente possa se abrir para esse mundo. Hoje o nosso boletim é um PDF maravilhoso, todo diagramado, bonitinho, não é mais uma lauda, hoje são 6 páginas com várias informações disponíveis para todos os irmãos da nossa igreja. Em compensação, minha igreja ainda não tem Instagram, ainda há uma resistência ao Instagram. Só que a gente vai percebendo que aos poucos, conforme a nossa igreja local vai vendo os frutos que essa tecnologia está dando, ela vai se abrindo, porque o fruto é a conversão, é o envolvimento maior dos irmãos, é uma maior comunhão. Então acho que é aí que a gente pode utilizar, não para me aparecer, não para eu ter a curtida, mas para de fato proclamar o evangelho e surtir efeitos numa irmã lá de Minas Gerais, num outro casal que está lá no litoral do Paraná, que participa conosco dos cultos, e assim a gente vai levando a boa nova do evangelho, utilizando esses canais. Muito bem, o Lucas mencionou uma coisa que é difícil para a gente. Como a gente acha que tem a vantagem tecnológica, nós achamos que somos uma geração melhor e mais preparada que a anterior. Parece que, como existe uma pretensa evolução tecnológica, não necessariamente nós evoluímos junto com a tecnologia enquanto gente. Então, respeitar a geração, respeitar quem estava, entender que, na verdade, quem estava ali é a base do quem somos hoje, é essencial para a gente conseguir ter esse panorama e essa continuidade. E aí, Renato, você que é pastor de jovens lá na CIB de Curitiba, eu queria te perguntar como é que você está fazendo, como é que você trabalha, né, e se já consegue fazer isso, essa integração entre gerações, você consegue fazer alguma comunicação? A gente conversou um pouco sobre isso antes, né? Mas você precisa que haja um culto com uma linguagem muito expressiva para essa geração e outro culto totalmente diferente? Ou será que dá para a gente intercambiar isso de alguma forma? Olha, o equilíbrio ele é muito difícil de ser encontrado pelas diferenças geracionais e porque ninguém está disposto a abrir mão das suas próprias preferências. E por isso que existe essa necessidade dos cultos voltados para as suas faixas etárias específicas, que não tem problema nenhum, mas que pode, de alguma forma, quebrar esse senso de identificação. Vou trazer uma experiência minha também, lá da CIB. A gente tinha um grupo de 150 adolescentes que se reunia toda sexta-feira lá com a gente. Depois da pandemia, a gente não tinha mais nenhum. Nenhum. Acabou. Literalmente acabou. E a gente teve que recomeçar do zero. Do zero. E uma coisa ficou clara pra gente. Aqueles adolescentes nunca pertenceram à nossa igreja. Mas eles frequentavam ela na sexta-feira. Existem muitos fatores para isso, mas a gente nunca tinha feito nenhum trabalho voltado para essa transição, para esse caminhar, para essa evolução dentro do crescimento pessoal dele dentro da igreja. E há sim interesse por parte das outras gerações de que a juventude faça parte, principalmente no voluntariado, porque a gente é muito bom naquilo que a gente faz. A gente é muito criativo, a gente tem muito vigor, a gente tem muita força e a gente não fica reclamando para fazer as coisas. A gente pega e faz. Acredito que a conferência foram todos eles que fizeram, por exemplo. É muito fácil a gente ver os jovens se unindo para fazer algo, porque a gente é a geração da causa. A gente abraça a causa e a gente faz acontecer. A gente vê isso muito claramente na nossa geração. Então a gente vê, né, os outros ministérios, as outras áreas geracionais da igreja buscando essa participação dos jovens, mas não é o pessoal, vou usar a expressão o pessoal do domingo, mas não é pejorativo. A gente não vê o pessoal do domingo querendo vir no sábado. A gente vê o pessoal do domingo querendo que o sábado venha no domingo. Mas por que o contrário não pode acontecer também? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Por que é o jovem que tem que se integrar
naquilo que a igreja oferece, e não a igreja que já está ali estabelecida, se integrar também naquilo que o jovem promove, do que o jovem está construindo como igreja para o tempo dele. E talvez ali o diálogo se estabeleça de forma mais tranquila, porque é muito mais fácil o mais velho, né, abraçar o mais novo do que o mais novo abraçar o mais velho. Normalmente, discipulado, a gente estrutura até assim, né, para a coisa ficar mais fluida, no sentido da experiência, no sentido da maturidade. Então, a gente busca essas conexões lá na igreja, a gente busca, né, realizar, mas é sempre um ponto de conflito. Na escolha das músicas, no estilo do culto, na luz que está acesa, na luz que está apagada, na fumaça, enfim, em N fatores característicos de cada uma das gerações, né, mas que às vezes a gente torna relevante demais diante da necessidade que é muitas vezes das gerações se relacionarem. E uma coisa que a gente tem visto, né, e que tem acontecido cada vez mais frequente, é a existência de 2 ambientes, 2 igrejas na mesma, né? As consequências disso nós vamos descobrir com o tempo, né? Onde 2 gerações, elas existem sim, mas muitas vezes não se relacionam de forma tão próxima, mas caminham juntas, cada uma no seu espaço, respeitando suas diferenças, suas subjetividades, e a igreja tem se formado assim. Eu, particularmente, não sei ainda se eu acho isso bom ou ruim, tenho as minhas ressalvas, né? Porque cresci numa igreja que não tinha jovens, mas eu sei que eu andei a 2ª milha para que isso acontecesse, né? Eu, abri mão de muita coisa para que isso acontecesse, e eu crescesse ali naquela igreja. Entretanto, eu acho que esse convívio, né? Eu gosto muito de Moisés e Josué. Moisés e Josué é um exemplo muito claro. Antes de Josué assumir, estima-se que o Josué passou mais de 40 anos caminhando com Moisés. Ele estava ali lado a lado. Ele não estava no culto de sábado, no culto de sexta. Ele estava do lado de Moisés, aprendendo, crescendo, para que quando chegasse a vez dele de liderar o povo, ele conhecesse toda a história daquele povo. Então eu acho que a gente precisa, né, estar tentando de alguma forma alternativas para que esse convívio aconteça de forma mais fluida, natural, respeitando-se, claro, as características de cada geração. Nós somos uma geração nós temos uma capacidade imensa de reflexão. A gente fala de sexualidade, que eu vou falar de sexualidade amanhã. Basicamente, toda essa geração aqui já pensou, já viu, já falou. A ideia é falar mais para a galera que está assustada com o que está vendo. Você conhece muito mais coisas aí, talvez, do que seus pais já tenham visto. Isso é a grande verdade. Mas tem uma coisa que a nossa geração... Eu vi outro dia um pastor falando que eu achei interessante. A nossa geração tem muita capacidade de refletir sobre temas difíceis, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos ideais. A gente fala de ideologia, nós somos a geração da causa, mas nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar, de fazer. Então, por exemplo, ele está ali em 2º lugar, missões e projetos sociais. Não vou pedir para você responder, mas a pergunta que eu faria para você é: em quantos projetos sociais você está realmente engajado? E engajado para mim cara, eu tenho dia e hora para fazer. Em quantos projetos missionários você já participou? Não aquilo de, queria mudar a África inteira, quero lá viver, e aquilo lá realmente é algo para a minha vida, eu amo aquilo. Mas quantas vezes você foi? Não precisa nem ser na África, pode ser aqui na praça. Porque não dá, eu acho que o grande conflito nós gostamos disso, cara. É bom falar que a gente precisa mudar o contexto, é bom a gente falar que a gente está pensando em diminuir a desigualdade social, mas você já pensou que nós somos grandes promotores da desigualdade social? Nós somos grandes promotores, né? E nós estamos, na verdade, quase o tempo inteiro investindo para que a gente cresça mais que o outro. Isso vê muito claramente naquilo que a gente falou aqui. Mas eu queria que a gente pensasse nisso agora. Você se engaja numa igreja ou se engaja num projeto por causa disso aí, por algo que você valoriza, por algo que é especial para você, e por trás disso está algo que você está buscando, talvez uma carência, talvez uma experiência, talvez um relacionamento. E aí eu queria perguntar de novo para nós, mas aí agora eu queria que a gente tivesse aqui um intercâmbio um pouquinho maior, porque eu vou começar a fazer alguns apontamentos teológicos um pouco mais importantes. Se vocês quiserem discordar aqui, podem fazer. Não, mas o que é importante no culto? O que é importante para você quando você fala assim, poxa, a gente tem aqui dominicalmente 2 cultos. Por que isso é importante e o que é importante no culto? Eu vou dizer o que é importante no culto e, na verdade, eu acho que é importante para a igreja toda. Eu acho que a igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de comunhão. E
Se me perguntarem o que é mais importante na igreja, eu respondo sem pensar duas vezes: é a comunhão. Uma igreja que semeia, cultiva e tem comunhão, o resto tudo decorre. Porque ninguém vai fazer isso aqui sozinho. Ninguém vai se envolver num projeto sozinho. A gente se envolve junto, como corpo, como igreja. Então, eu acredito que o mais importante no culto é a comunhão. Não só a comunhão com Deus ali, que você está, mas principalmente a comunhão com o outro, porque é essa comunhão com o outro, é que, como eu digo, a gente torna Deus visível nessa comunhão com o outro. Quando eu sei amar, quando eu sei perdoar, quando eu sei ter misericórdia, eu estou tornando Deus visível ali naquela relação. Então, a igreja é lugar de comunhão. Então, no culto, a comunhão é extremamente importante. A consciência coletiva. Eu estou aqui para adorar com o outro. Eu estou aqui para orar com o outro. Eu estou com o outro ouvindo a palavra. Eu estou participando com o outro. Isso é tão importante, que o próprio Cristo reduziu tudo a isso. Disse: se você está vindo no altar e lembra que tem algo contra alguém, esquece o altar. Não vale absolutamente nada o que você vem fazer no altar. Não tem importância nenhuma o que você fará no altar se você primeiro não resolver essa sua questão com a pessoa. Então não tem como. É comunhão mais importante na igreja e no culto. Perfeito. Isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes, né? Dessa necessidade da gente começar a aglutinar e aproximar as gerações. Vou fazer aqui uma das perguntas que eu recebi, que tem um pouco a ver com isso. E vou fazer para Lucas e Renato. Eu vou dar uma ampliada aqui para ficar mais difícil, porque eu vou exemplificar aqui com o que eu estou pesquisando. Então, a pergunta é a seguinte: no mundo fluido, não fui eu que falei de fluidez, foram vocês, então se virem. Como não afastar aqueles que se sentem perdidos, mas não inclusos pela resistência a mudanças? E aqui eu vou falar uma coisa. Eu vou falar porque depois vai todo mundo aqui comprar meu livro, né? Por favor. Hoje, se eu fosse homossexual, eu não entraria numa igreja. Lembra, eu não estou falando sobre você acha certo ou errado. Estou falando sobre pessoas, aí entender indivíduo. Eu não entraria numa igreja. Eu acho de uma tremenda coragem quando o homossexual entra numa igreja. Porque, primeiro, que a gente não está preparado para isso. A maior parte das igrejas não são preparadas para isso. E você entra sabendo que você não é bem visto ali, né? Eu acho que esse é um dos panoramas do que o Novaes falou, dessas redomas, que hoje são muito claras. Antigamente, os homossexuais entravam nas igrejas, tá? Eu acho que isso hoje, por essa resistência às mudanças, e aí eu falo resistência à mudança não de parâmetros, de princípios, mas essa mudança de contexto nosso, de que fica muito mais evidente: ó, eu sou desse grupo, você é desse grupo. Cara, para eu repetir a pergunta, né, porque vocês já esqueceram, como não afastar aqueles que se sentem perdidos? Como a gente consegue, mantendo nossos princípios lá, que eu estou falando, mantendo os princípios, aquilo que a gente entende como certo e errado, mas como é que a gente consegue aproximar sem antes já ficar muito claro assim: ó, tem ojeriza você. Eu estou estudando há 2 anos isso, então resolvo agora em 5 minutos. A minha faculdade, eu fiz psicologia, minha primeira faculdade, né? Fiz ali de 2009 a 2013. E tinha alguns homossexuais na minha turma, né? Talvez aqueles que estudam psicologia sabem do que eu estou falando. É um curso que, de certa forma, atrai, talvez até pela busca da resposta a respeito dos conflitos pessoais. E, curiosamente, eu nunca precisei... eu sempre estive envolvido na igreja, sou filho de pastor, nunca precisei esconder isso de ninguém. E, graças a Deus, tive um bom relacionamento com a minha turma e com os meus colegas de turma, né? Nunca houve essa ideia dos grupos separados, distintos, por identificação e tal. E a minha postura, vou falar da minha postura, mas isso tem 10 anos, né? Esse que é o problema. Tem 10 anos e em 10 anos muita coisa mudou, né? Há 10 anos atrás, eu não esconder quem sou e, naturalmente, né, ter um bom relacionamento com todos, nesse aspecto do relacionamento da comunhão mesmo, que o pastor Novaes colocou bem, né, eu tive um bom relacionamento com ele. Eu acho que a palavra não seria aceitação, mas a gente conseguia dialogar de certa forma. A gente conseguia dialogar e tinha da minha parte uma perspectiva de amor para com eles, né, de entender, né, os desafios, as lutas, os conflitos, né, e muitas vezes eu fui recorrido. Eu lembro claramente
De um que a mãe descobriu um diagnóstico de câncer, ele me procurou, cara, você pode orar pela minha mãe? Ele sabia a quem ele podia recorrer, né? Então é algo assim que a gente precisa ser, de certa forma, essa referência. Agora, o que era unânime em todos eles e daí talvez aonde vem essa dificuldade, né, de aprofundamento no diálogo, inclusive do relacionamento mais aprofundado. Nenhum deles queria ajuda para sair daquilo. Nenhum deles reconhecia aquilo como um problema, porque não eram cristãos, obviamente, né? O conflito deles era a busca por aceitação, né? A busca por aceitação. E os que a gente recebe lá na igreja, estou falando agora da nossa igreja, hoje nós temos alguns lá conosco, né? E todos abriram o coração, apresentaram a dificuldade, a falha de caráter e buscam ser cuidados. Todos esses permanecem na nossa igreja porque entendem o estado de pecado, né? Entendem a realidade do pecado, não que estão em pecado, mas entendem a realidade da tendência que eles têm ao pecado, e naturalmente eles sabem que precisam do relacionamento com Deus para suportar aquilo, e permanecem conosco. Um canta no louvor, nós já recebemos críticas a respeito disso, né? Porque os trejeitos é difícil de vencer, você estudando sabe disso, né? E a gente fala, olha, eu não tenho nada que o desabone de estar lá. É a nossa, como equipe pastoral, é a nossa resposta. Então, a minha postura de não afastar, em primeiro lugar, é amar, buscar conhecer e não tentar dar respostas que eu não sei a resposta e que ele também não sabe a resposta. Mas que eu sei que Cristo pode abrir os olhos dele para uma realidade de possibilidade de vida em Cristo Jesus. E essa é a minha postura. Eu não sou responsável por abrir os olhos a uma realidade de vida em Cristo Jesus, mas eu sou responsável em amar, em ouvir e talvez em buscar entender e aproximar essa pessoa da minha vida. Então essa sempre foi a minha postura, desde a faculdade com os não cristãos, desde aqueles que são cristãos e estão no nosso meio. Estou dizendo da minha realidade eclesiástica, estou falando da igreja de ninguém, né? Os que estão na minha igreja, eles sabem da tendência dele, eles sabem da dificuldade deles, mas eles sabem que eles precisam de ajuda, e nós estamos ajudando assim, cuidando, ouvindo, direcionando de acordo com a palavra, né? Porque é aquela coisa, eu não sei se eles serão libertos completamente desse desejo, mas eu sei que Deus pode, assim como a todos os outros pecados envolvendo a sexualidade, Deus pode dar forças para que eles vivam e permaneçam em Cristo Jesus. Então isso é o que a gente proporciona como igreja, um lugar onde eles permaneçam em Cristo. Perfeito. Vocês podem discordar, tá? Eu quero saber. Podem discordar à vontade. Lucas, fala um pouquinho aí. No mundo relativista, eu acho que algo que a gente não pode relativizar é o amor. O amor é um conceito que tem sido muito relativizado. Nós, de fato, devemos receber em amor essas pessoas, e amor não é a aceitação, mas amor é a disposição em nos sacrificarmos para que aquela pessoa seja acolhida em comunhão na nossa comunidade. Então, sim, eles precisam ver o amor em nós. Aqui eu não estou colocando só os homossexuais, mas qualquer tipo de pecador que não se sente acolhido. E se eles não estão vindo às igrejas, eu acho que a gente tem que lembrar do que Jesus fez com Mateus, o publicano, né? Mateus não foi até Jesus. Jesus estava passando pela coletoria, olhou para Mateus e falou: Mateus, venha. Né? Bem que você vai ser meu seguidor também. E Mateus foi. Mateus não era alguém bem visto pelos discípulos por conta da classe social a qual ele pertencia. No entanto, eu acho que ele não teria permanecido se não tivesse havido acolhimento. De certa forma, apesar deles não aprovarem quem era Mateus, talvez discordarem do lugar que ele exercia na sociedade, da pessoa que ele representava, ainda assim, nesse espaço de discordância havia um amor, representado na figura do Cristo, que recebeu este homem publicano e que depois de um tempo vai se tornar um apóstolo, vai abrir mão daquilo e tudo mais. Eu acho que esse relacionamento de vida, de acolhimento da vida, é o que vai fazer com que as pessoas venham até nós irmos até elas, chamarmos elas e abraçar essa pessoa. Ah, não quero ir na igreja, não tem problema, vai jantar lá em casa, vem tomar um café lá em casa, vamos juntos ali, vamos ver um filme juntos, vamos, sei lá, ouvir uma música junto, tocar uma música, não sei, vamos fazer alguma coisa entre nós aqui, vamos fazendo isso, e a minha vida, junto à vida dessa pessoa, vai poder proclamar a presença de Cristo. E aí sim, o Espírito, que é quem convence do pecado, justiça e juízo, vai poder encontrar espaço para talvez começar a fazer o trabalho que não sou eu que faço. A igreja às vezes quer ser a igreja quer ser quem convence do pecado, justiça e juízo. Não é a igreja que convence.
A igreja é quem semeia a palavra. Nós semeamos. Homossexualidade é um problema, sim. Homossexualidade é pecado. Nós vamos semear isso, mas não vamos espantar nem agir com violência com aqueles que vivem essa realidade. Nós semeamos e abraçamos e falamos: estamos com você nessa luta, estamos com você nesse desafio, estamos com você na sua vida e nas decisões que você vai tomar. A gente vai estar junto em oração e o Espírito vai fazer a obra dele. Acho que é assim que a gente tem que reagir. Muito bem. Vou usar as duas expressões aqui. Primeiro, o Tim Keller fala que o Evangelho não são os resultados do Evangelho. Isso ficar muito evidente para a gente. Nós não somos chamados a converter ninguém à heterossexualidade. Em segundo lugar, a igreja tem muito mais problema de sexualidade heterossexual do que homossexual. Nessa sala aqui nós temos muito mais problemas de heterossexualidade mal formada, gente viciada em pornografia, gente adúltera no olhar, gente descontrolada com as suas impulsividades sexuais, do que outros problemas. Porque somos problemáticos na nossa sexualidade. Isso lá no Éden ficou muito claro, né? Aquela descrição lá, narrativa, a primeira coisa que eles se veem é nus. Eles entendem um corpo ali estranho um ao outro. Então existe uma má formação sexual. E outra coisa, pela nossa ênfase puritana, principalmente no contexto que estamos, cara, eu não lembro quando falaram de sexo para mim na igreja. E olha que eu estou na igreja há 32 anos. Graças a Deus eu tive um pai que falou assim, ó, é isso aqui, ó, é assim acontece. Eu tive um pai que me instruiu. E aí também um outro alerta para os pais, olha, se você não está falando, teu filho está falando com alguém. E aí depois não fica chateado que a formação de mente foi feita por outra pessoa. Então eu acho que a gente tem que falar, somos corpos sexuais, né? Somos todos aqui, ninguém aqui é um ser assexuado. Somos todos seres sexuais aqui, gente. Qual o problema da gente falar sobre isso? Não banalizar, não falar de forma pornográfica, de uma imagem, mas falar isso com coerência, falar isso com humanidade. Nós estamos aqui com o nosso todo, inclusive com a nossa sexualidade. Você não está aqui assexuado porque entrou dentro dessa igreja, gente. Você não se tornou alguém que não tem aí todos os hormônios que você tem, porque entrou nesse espaço espiritual aqui, e agora, nossa, estou em alfa, e agora não tenho mais. Não, você está com isso aí mesmo, é isso que somos. Estamos aqui completos, e mais ainda, Deus te ama completamente assim. Deus te ama na sua sexualidade. Deus te ama exatamente nesse ponto. Não temos que ter dificuldade com isso, temos que ter, na verdade, uma maior facilidade de falar isso com mais clareza, para que a gente não viva formando a nossa sexualidade nessa obscuridade de desejo. Sabe qual é o grande problema? A maior parte de nós forma a sexualidade na obscuridade dos nossos desejos, que começam lá com 10, 11, 12 anos, hoje até mais cedo. A gente começa lá a gostar de alguém, começa isso, a gente vai aprendendo a não falar, e a gente vai aprisionando isso, e a gente vai tendo as nossas volições naturais, que são naturais do corpo humano, gente. E falo aqui, temos adolescentes, temos jovens aqui, são coisas naturais, vocês estão se desenvolvendo como seres humanos. Isso é natural, gente, isso não precisa ser, meu Deus, eu estou crescendo, estou ficando... é normal, faz parte do nosso crescimento. Agora, você não precisa esconder isso, você não precisa esconder os seus sentimentos, você não precisa formar isso sozinho, você pode ter ajuda de gente que já passou por isso, você pode buscar ajuda em alguém que você veja que tem ali maturidade para lidar com isso. E aí uma terceira coisa que eu auxiliaria, que eu recomendaria a você é, busque conselhos de gente que você já viu que formou isso. Que aí tem uma terceira coisa que é um pouco perniciosa nesse tempo. É gente que está falando no Instagram um monte de coisa e não conseguiu nem formar a própria sexualidade. É doutor em sexualidade, e olha, não pretendo ser doutor nisso. É gente que está falando da própria sexualidade, mas está em dúvida, está querendo descobrir, ou descobriu há pouco tempo, e está falando como se fosse doutor e conhecesse isso tudo, e não sabe muito bem, está falando só de sentimento que é vazio, que é um pouco do que o Lucas falou na palestra dele, esse ego inflado que está tentando colocar alguma coisa para fora. E o Instagram vira mais um divã do que um lugar de conceitos bem formados. Então, por exemplo, eu tive não é uma curiosidade, mas é uma pergunta da nossa geração. O que fazemos? Como compreendemos a homoafetividade? Eu fui estudar.
Eu fui buscar respostas, eu fui buscar caminhos, eu fui buscar teorias para a gente entender isso, para não falar do que eu penso, do que me falaram também, mas tentar ser um pouco mais profundo. Então, essas 3 coisas que eu falei, ter essa compreensão, estamos aqui completos, cara. Você é um ser sexual. Deus nos criou assim. Faz parte do mandato lá de Gênesis. Deus te criou com sexo. Deus te criou com uma pessoa completa. Ele não tem problema com a sua genitália. Inclusive, ele enxerga ela. Para a gente falar isso aqui. Ele enxerga ela, não está escondida de Deus. Ele vê você completinho e te ama assim. E se você está passando por essa fase de construção de si, que todos passamos, tem alguém referencial para você conversar, principalmente seus pais, se você vê isso neles, porque talvez também haja uma falta de reconhecimento disso nos pais. E aí eu vou falar, porque a gente já está acabando, eu vou usar a pergunta aqui, mas eu queria só falar uma coisa que eu ia falar no início e não falei. Olha, nós transicionamos as gerações, vocês receberam um mundo muito difícil. Geração, pastor Novaes e alguns. Mundo pós-guerra, muito difícil, né? Um mundo com conflitos ainda não resumidos, não definidos. A ideia de uma paz mundial, né? A criação da ONU, essa ideia de que nós precisamos caminhar todos juntos, né? O pessoal cansado da guerra. Mas vocês estão devolvendo um mundo em guerra para a nossa geração. Vocês estão devolvendo um mundo que não sabe mais dialogar, porque vocês estão fazendo parte dos extremos ideológicos. São vocês que estão agora nas universidades, são os professores de 40, 50, 60 anos, que estão na universidade ensinando os fundamentalismos, as ideologias, os extremismos, formando a mente dessa molecada, formando um mundo que vai viver uma 3ª guerra mundial, porque a gente não sabe mais dialogar. Então, eu acho que assim, o meu esforço de unir as gerações, de fazer um evento como esse, de ver gente de idades sentadas aqui diferentes, é esse. Gente, você não pode ensinar para o seu filho ser alguém bélico. Você recebeu o mundo em guerra. Você teve que resolver um mundo em guerra, você teve que viver conflitos mundiais complexos. Por que vocês estão formando uma nova geração preparada para a guerra? Nós precisamos reaprender a dialogar, e essa ideia aqui de estarmos dialogando é essa. Ouvir opiniões diferentes, ouvir sobre temas diferentes. Se a gente não brigou, graças a Deus, vocês não brigaram aqui, ninguém tacou pedra na gente, a gente está falando aqui, por quê? Porque dá para ouvir. Sabe qual é o problema? Quando vocês saírem aqui, vocês vão abrir o Instagram, aquele pastor lá falou que todo mundo tem genitália, e falou isso na igreja. É isso, né? Tá filmado, quando fizer o recorte, Diogo, filma, bota só essa parte, e bota lá assim, ó, herege, falou genitália na igreja. É isso que a gente está fazendo com o mundo. É isso que você está fazendo com pessoas, e a gente está, pior ainda, politizando vidas. Você politiza alguém, cara, você só vê aspectos políticos que nem conhece direito. Eu estava falando com eles à tarde, a gente consegue hoje, um pouco do que o mundo, que o Novaes falou, a gente consegue debater modelo econômico, modelo cultural e teologia como se fosse a mesma coisa. A gente fala de esquerda e direita como na teologia, na cultura e na economia, e são assuntos diferentes, gente. Modelo econômico social ou liberal, uma cultura progressista, uma cultura conservadora e teologia são 3 temas diferentes que tem que estudar, gente, para a gente poder falar. Mas deixa eu ir para a tela, senão meu discurso vai ficar mais longo do que eu queria. O quanto você concorda com as seguintes vertentes teológicas? Isso aí vai ser bom demais. Teologia calvinista, 24. Teologia carismática, 19. Doutrina batista tradicional, 32. O pessoal está na batista aí, mas meio insatisfeito, hein? Teologia da libertação, 2. Teologia da prosperidade, a galera quer ficar rica, 14 pessoas querem ficar ricas. Neopentecostalismo, 18. Teologia da missão integral, 26. Teologia liberal, 17 ou 1.7? 1.7, né? Bom, tem algumas coisas assim, que os conceitos ali, na verdade, alguns se aglutinam, né? Libertação, teologia da missão integral, basicamente bebe da teologia da libertação. Vamos fazer o seguinte, você tem maior cara de calvinista, tem barba? Duvido que não seja, cara, duvido muito.
teologia da missão integral e doutrina batista. Você tem cara de batista pra caramba. Queria que vocês explicassem mais em 2 minutos. Missão integral, Calvino e Batista. Tá, essa pergunta que eu fiquei me fazendo. O quanto essas respostas sabem o que esses termos significam. Porque aí compromete as respostas todas, né? A EBD está em terceiro lugar para vocês? Pois é. Bom, a missão integral, ela parte do pressuposto... Eu falei aqui na minha palavra, né, que a gente não está aqui para ganhar alma, para mandar a gente para o céu. A gente está aqui para alcançar o ser humano. Está aqui para trabalhar com o ser humano como um todo. A missão integral, ela não vê só os pecados individuais. A missão integral, ela vê os pecados estruturais. Tão é pecado eu mentir, quanto é pecado eu fraudar o salário do meu funcionário. Ou criar estruturas para que uns enriqueçam cada vez mais, enquanto outros empobrecem cada vez mais. A missão integral, ela vê a questão da necessidade, aqui usando um termo que um clássico que defendia o Pacto de Lausanne, que foi o que deu chute inicial nessa questão toda da missão integral, o evangelho todo para o homem todo. Então a ideia é essa, de que você, quando prega o evangelho, você está pregando para o ser humano em todas as suas dimensões. A dimensão social, a dimensão individual, a dimensão mental, a dimensão física, a dimensão do ecossistema. Nós somos parte de um todo, como se não bastasse o fato da gente saber que nós somos feitos de poeira cósmica. Nós somos feitos de poeira cósmica. Alguns elementos que se encontram em nós são os mesmos elementos que se encontram nas estrelas. E isso, de certa forma, faz com que nós nos sintamos parte de um todo. O Evangelho é para esse todo ao qual o ser humano pertence. É nesse sentido que a gente fala em missão integral. A teologia calvinista, ela vai surgir lá nos movimentos da Reforma, com João Calvino, um cidadão de Genebra, envolvido com política, mas o principal foco da teologia calvinista, para ser sintético aqui, é a ideia da soberania de Deus. Deus, ele é soberano, e essa soberania, ela se estende nas mais diversas áreas da vida. Em especial, Calvino vai ficar talvez no ponto mais polêmico e mais discutido, na ideia de eleição. Então, para Calvino, a eleição é um ato soberano de Deus. Não é um ato que envolve uma decisão individual nossa, mas é um ato soberano de Deus. Deus elege os seus salvos, né? Então, esse talvez seja o ponto mais discutido dentro da teologia calvinista. Então, envolve muito questões de salvação, eleição, mas a ideia principal é soberania de Deus. Deus é soberano e está acima até mesmo das decisões do ser humano individuais. Essas decisões estão subordinadas à soberania de Deus. O que a gente tem que tomar cuidado, é só um alerta quando a gente fala de calvinismo, as diversas evoluções que ele teve, né? Nós temos o neocalvinismo, que vai surgir no século XIX, que vai focar na soberania de Deus sobre a vida pública. Então, Deus não é soberano só em questões de salvação, Ele é soberano também na nossa vida cotidiana, corriqueira. Ali também tem soberania de Deus. Por isso que o neocalvinista são pessoas que falam muito de arte, da beleza, da estética e tudo mais. E o que a gente vive hoje, que é um período aí que acho que mais para frente vão estudar com mais atenção, que é um ultracalvinismo, né? Que é um movimento que alguns atuais têm dado e que foge um pouco da proposta original do Calvino, foi para uma visão mais extremista. Calvino não era para ser extremista na sua essência, pelo que eu entendo, mas é algo que os movimentos contemporâneos têm trazido. Supralapsarianismo. Supralapsarianismo. Palavras difíceis. Quando a gente pensa doutrina batista, a gente batiza por imersão. Acabou. Tô brincando. Até porque ser batista significa não ter uma regra. O resto tá errado, entendeu? A gente batiza por isso, o resto tá errado. Não, tô brincando. A gente sabe o que não é, mas o que a gente não sabe muito bem. Isso aí. Mas, é muito interessante a gente falar sobre doutrina batista depois do que a gente acabou de conversar aqui, porque quando a gente pensa ali, os 10 princípios batistas, eu não vou lembrar de todos agora, lembrei no concílio, agora eu não lembro mais. Lembrei no concílio. Me perguntaram. É interessante a gente pensar, né, o sacerdócio universal, a Bíblia como palavra de regra, fé e prática, né? A gente tem a Bíblia como palavra de Deus, mas tem algo assim que merece o nosso destaque aqui, que é a liberdade
de pensamento e de expressão. Você sabia que a liberdade de pensamento e expressão é princípio batista? O que nós fizemos com ele nos últimos 4 anos, né? Então, quando a gente fala de doutrina batista, necessariamente nós estamos falando de eu pensar completamente diferente de você e a gente ceiar junto. O mesmo cálice, o mesmo pão. Então, existem outros princípios que eu estou tentando lembrar agora, mas não lembro todos, mas esse veio muito forte no meu coração, que quando a gente pensa em doutrina batista, a gente pensa justamente nessa possibilidade de comunhão sem nenhum impedimento ou circunstância. Claro que temos coisas que vão nos caracterizar por identidade, como o batismo, enfim, que a gente gosta muito de falar, mas eu acho que tem muitas outras coisas da doutrina batista que nos identifica e que nós estamos abrindo mão em favor de outras coisas que não nos definem. A autonomia da igreja local, entre outros. Isso, autonomia da igreja local, tudo isso. Enfim, eu queria que a gente pensasse assim, nesses temas que são caros para essa geração. E eu queria que vocês dessem uma breve palavra assim. Qual é o papel da igreja nisso? Essa é a pergunta simples. Como é que a gente pode responder os anseios que essa geração tem? Novaes? Você sempre começa comigo? É o mais sábio. Você dá o parâmetro. É o mais sábio. Você dá a régua, Todo mundo tem tempo de pensar, eu não tenho tempo de pensar. Eu já começa, não vai. Eu vou brincar, que ele está pensando há mais tempo. Olha, eu acho que o papel da igreja... Eu vou voltar a uma questão ali que eu acho que tem muito a ver com isso que eu estou falando. Eu acho que a igreja está devendo um debate muito sério, honesto, amplo, intercambial, interdisciplinar, sobre muito tema. Talvez sobre a maioria dos grandes temas contemporâneos. E acho mais, eu acho que a igreja inclusive está devendo um debate sobre a melhor maneira de interpretar a Bíblia. Nós ainda não sabemos como interpretar a Bíblia. A nossa interpretação bíblica ela é extremamente interesseira. Eu leio a Bíblia com os olhos da denominação em que eu fui criado. Ou eu leio a Bíblia com os olhos da comunidade em que eu fui criado. E a Bíblia não foi escrita fora do contexto em que ela foi escrita. A Bíblia foi escrita por pessoas que viviam num contexto, estavam submetidas a pressões do seu tempo, a condições do seu tempo. A Bíblia não foi ditada por Deus. O conceito de inspiração não tem nada a ver com a pessoa encarnar o Espírito, isso é psicografia, não tem a ver com inspiração. Ninguém escreveu a Bíblia em transe, ninguém escreveu a Bíblia fora do seu contexto histórico, ninguém escreveu a Bíblia fora das pressões do contexto de pensamento da sua época. Então, uma coisa que nós estamos devendo muito é interpretar a Bíblia com honestidade. É olharmos para um texto bíblico e dizermos, primeiro, o que o autor aqui realmente estava querendo dizer. E depois de compreender o que o autor realmente estava querendo dizer, a gente fazer a aplicação para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, nesse sentido, se a igreja hoje, imaginem, se a igreja hoje está... Eu digo isso a vocês porque eu às vezes sento para ouvir um pregador e fico horrorizado que o cara faz a leitura de um texto bíblico e fala sobre um troço que não tem nada a ver com o texto bíblico. Não entendeu absolutamente nada do que o cara escreveu há 2000 anos atrás ou 2.500 anos atrás, se a gente levar em consideração o Antigo Testamento, que foi fechado em termos finais há 2.500 anos atrás. Então é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar com honestidade, é a interpretação dos textos bíblicos.
Ora, se a gente que diz que ama a Bíblia, porque no meu entender, muita gente ama a Bíblia como o marido que diz que ama a esposa e bate no porrete. O povo que diz que ama a Bíblia é o que mais bate o porrete na Bíblia. Que não respeita texto original, que não respeita ideia original, que não respeita contexto original, bota um monte de ideia da sua cabeçola dentro do texto bíblico, não respeita nada e está dizendo que está interpretando a Bíblia. Então, se nós hoje estamos devendo, como igreja, uma visão honesta sobre o que é interpretar a Bíblia, estamos também, como igreja, devendo uma discussão honesta sobre vários textos. A gente não discute esses textos aqui, não discute esses temas aqui biblicamente e honestamente. Isso eu acho que a igreja está devendo. Essa é a minha opinião. Bom, Agora o calvinista que diz que Deus ditou a Bíblia. Inspiração verbal. é difícil dar sequência ao que o Novaes falou. Exatamente. Né? Mas vou tentar fazer uma outra coisa que eu acho que a igreja está devendo. A igreja tem que ouvir mais. Eu acho que a gente é muito resistente a ouvir. Então, toda vez que alguém vem falar sobre esses assuntos nas igrejas, como a gente está muito fechado nessa visão denominacional ou nessa tradição que a gente foi criado, a gente não para ouvir. E acho que daí é importante a igreja resgatar a sua atuação profética. Como que eu entendo a atuação profética? A igreja ouve a palavra de Deus, interpreta, discerne, mas ela também ouve o mundo, interpreta e discerne, e ela junta os dois. É isso que o profeta faz no Antigo Testamento. O profeta não é alguém que revela coisas novas, simplesmente aleatórias, mas é alguém que ouve e discerne a voz de Deus, ouve e discerne a voz do mundo, e ele correlaciona as duas coisas. Como que a igreja vai pregar se ela não está ouvindo o que o mundo está gritando para ouvir? Aí a mensagem não faz sentido. Eu bato muito isso com os nossos alunos lá na Falapar, em teologia sistemática. Não adianta aprender a doutrinar. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Lindo, maravilhoso. Isso aí vai servir para quê? Isso aí vai ser resposta ao quê? Não estou dizendo que isso não é importante, é uma doutrina muito importante. Mas faz sentido para quem está sofrendo as questões deste mundo, essa doutrina da cristologia? Eu acho que faz. Mas como que eu transmito isso? Eu preciso ouvir o clamor da comunidade em que eu estou, eu preciso ouvir o clamor das pessoas. E elas vão vir gritando coisas horríveis, mas eu tenho que ouvir, eu tenho que ter a sensibilidade de ouvir, discernir, chorar junto, clamar junto, e aí pegar a palavra de Deus discernida, interpretada, bem lida, bem interpretada, e trazer a mensagem de consolo, de esperança, de exortação, que às vezes precisará também. Mas ouvir, eu acho que ouvir também é algo que a igreja tem que aprender a fazer para responder essas indagações. Permanecendo no mesmo raciocínio, tanto do pastor Carlos Novaes quanto do Lucas, a gente, historicamente, analisando, tem dois melhores que história da igreja aqui do que eu vou usar falar sobre esse assunto aqui agora. A gente percebe que a igreja, ela sempre teve uma opinião muito clara e ela formou culturas, ela formou gerações, ela esteve no poder na história em determinados momentos. E a gente percebe de umas décadas para cá, né, a igreja se omitindo a esses temas, né, se fechando em si mesma, o foco do sermão muito mais voltado para dentro do que para fora, e naturalmente nós precisamos resgatar muitas vezes literaturas, e pessoas voltaram a escrever sobre a missão da igreja, algo que nunca houve uma dúvida de qual é a missão da igreja. Existimos por quê? Nós voltamos a falar sobre isso por quê? Porque esquecemos por que existimos, olhamos tanto para dentro que esquecemos que existe um mundo lá fora. Agora a gente tem alguns quilômetros para correr atrás disso daí, porque a gente está muito atrás, muito defasado, completamente alienado à realidade do mundo. Então, eu acho que a gente voltando à pergunta que você falou, nós precisamos resgatar esse senso de missão como igreja, e resgatar esse senso de missão, a sua relevância na história e na sociedade, é aquilo que o pastor Carlos Novaes bem colocou, é ser honesto e conversar de forma honesta a respeito do nosso tempo. É isso, completando só, concordando com o Renato, a gente está como se fosse a gente encontrou com Jesus, Elias e Moisés, e a gente construiu templos bonitos para ficar no monte.
E a gente está no monte até agora. E o pessoal está lá embaixo, quando eles descem, ele encontra um demoniado que ninguém consegue expulsar. E é isso. A galera está lá embaixo debatendo e a igreja está no monte. E a gente está no ar-condicionado, graças a Deus. Mas a ideia de estarmos aqui no ar-condicionado hoje é que você saia aqui com mais questionamentos do que com respostas, que você realmente entenda que você precisa pensar. A proposta de conversar aqui é que você tenha ainda mais indagações. Essa é a grande verdade. Eu sei que você não vai sair com grandes convicções daqui. A gente bateu o papo e jogou assuntos para o ar. Agora, você viu que tem que correr atrás, que você tem que pensar, senão você vai ser pensado. Você vai reproduzir o que alguém pensou. Você vai entrar numa igreja de parede preta porque alguém planejou essa parede preta. Não é à toa. Você vai escolher lá uma igreja X porque alguém planejou isso para você. Mas eu queria convidar você a pensar. Eu acho que esse é o principal. Pense e converse, pense e converse. É uma rotina que precisa ser nossa, assim, precisa ser da igreja. A igreja precisa ser esse movimento de pensamento e conversa, pensamento e conversa, pensamento e conversa. Porque aí a gente consegue entender o que as pessoas estão falando, ouvir o que elas estão falando, pensar no que elas estão falando e tentar também, de alguma forma, auxiliar com as respostas. A proposta do Link Talks é essa, que a gente converse. A gente também, eu e o pastor Novaes, temos um podcast que a gente tem tentado aí nutrir essas conversas, falar sobre coisas que estão acontecendo na igreja, que estão acontecendo aqui por perto, com essa mesma vertente de abrir diálogo, de começar a entender como é que a cabeça das pessoas está funcionando. E o meu convite para você é esse, cara. Converse, fale aí, converse com o povo aí. Obrigado, pessoal, pela presença. Aplauso aqui para os nossos convidados. Deus abençoe vocês.